Bom, você aí deve ser um pouco diferente de mim, deve gostar bastante de doce, eu até curto, mas não é nada exagerado. Porém, conversando com alunos e tal, eu percebo que muitos gostam de doce e sentem essa dificuldade. Como é que eu como doce na dieta, mas sem ferrar com o shape? E dá. Então vamos lá. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque se você já fosse inscrito no canal, você já sabe que mês que vem eu vou lançar o meu curso de nutrição e o link só vai estar no grupo do Telegram. Então está aqui nos comentários fixado, dá uma olhadinha. Galera, vamos lá. Questão de doce. Qual que é o maior problema do doce? É o índice glicêmico, tá? Então começa por aí. Quem tem uma boa sensibilidade à insulina tem menos problema com doce. Só que, se começar a comer demais, ferra a sensibilidade à insulina. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, não podemos exagerar. Barra inteira de chocolate. Galera, se você faz isso realmente uma vez na tua vida, beleza. O problema é que tem gente que deve ter 365 vidas por ano. O cara faz uma vez por dia, não tem como. Entendeu? Então, se acontece uma vez a cada meses, legal. Mas tem que ter modos. Vai comer 2 quadradinhos. E tenta jogar num momento do dia que você tem uma melhor assimilação, bioquimicamente falando, do teu organismo. Que vai ser quando acorda e depois do treino. Quando você acorda, você tem um período de jejum ali, né, noturno, você não assalta a geladeira. E quando você faz o treinamento, você também tem uma depleção de glicogênio e isso é muito bom. Você vem com o glicogênio do fígado que faz a regulação da glicemia plasmática mais baixo. Então, você joga aquilo ali, já ajuda, por exemplo, a não virar triglicerídeos, porque senão seu triglicérides vai lá para cima. Então, nesses dois momentos, você consegue mandar um carboidrato de índice glicêmico um pouco maior, com um pouco mais de tranquilidade. Então, caso você for usar algum tipo de doce, procure esses dois horários. Um outro ponto que é fundamental, fora a quantidade e fora o horário, é o tipo de doce que você vai consumir. Então aqui eu vejo, né, conversando com alunos, dois grupos bem distintos. As pessoas que sentem necessidade de um doce específico, chocolate. Só chocolate vai me satisfazer. E outros que falam assim, eu precisava só de um docinho. Tem gente que termina, por exemplo, de almoçar e toma, já tive aluno, 100 ml de suco de uva integral. É só aquele, sabe, só para assustar o pâncreas. Deu um susto ali, mas é pouca coisa, tranquilo, às vezes até um alimento saudável. Então vê se não é o teu caso. Porque às vezes você fala chocolate. Tá, mas aí você só quer uma coisinha doce. Você está condicionado a comer o chocolate. O que é normal. Você faz isso há muito tempo, você vai sentir essa vontade. Então se você desse aí, vai lá, pega um cafezinho com adoçante. Entendeu? Mas o adoçante não vai fazer eu derreter todos os meus órgãos internos e eu vou morrer? Não. O adoçante ele é tranquilo, tá? Em quantidades moderadas, né? Eles são liberados. A Anvisa é chata pra cacete. Falei baixinho, ela não vai me processar. É chata pra cacete. Então, se liberou, é porque é tranquilo. Pesquisa depois os adoçantes, que você vai ver que eles colocam nos ratos umas quantidades exorbitantes e o ratinho, quando ele morre, para se liberar isso, a gente coloca, por exemplo, 100 vezes menos. Ou seja, você teria que consumir uma quantidade gigantesca todos os dias da sua vida até o último dia de você morrer. Então, provavelmente não é o caso. Então, você pode usar um adoçantezinho em alguma coisa. Então, um café com adoçante. Tem gente que com isso já mata a vontade de doce. Porque qual que é a melhor maneira de você tirar a vontade de doce? Comendo doce. Aí você fala, tá bom, Leandro, então fechar o vídeo aqui, tá resolvido, vou lá, como uma barra de chocolate. Não, mas aí você sabe o que vai acontecer. Então o tema do vídeo de hoje não é como diminuir a vontade de doce, é como comer doce sem ferrar com a tua dieta. E o adoçante é uma opção. Leandro Twin, já fez vídeo sobre adoçante? Já. Lembra de procurar Leandro Twin mais tempo. Você vai saber quais são os melhores, quais são os mais saudáveis. Adiantando aqui, o stevia, show de bola. Então o stevia ele é saudável, você pode consumir, não é tão gostoso, é verdade. A sucralose, tranquilo. Se você não exagerar, e se você não prostituir o teu paladar, que talvez seja o maior problema dos adoçantes, a pessoa começa a atolar, tudo ela atola de adoçante. Chega um momento que o paladar dela perde a sensibilidade, e aí uma coisa que, tipo, o cara não consegue mais tomar café sem açúcar, sem adoçante. Você já percebeu que tem muitas pessoas que tomam café só com açúcar? Eu não consigo, mas a cerveja gosta.
amargo por amargo, o que está mudando aqui? Condicionamento. Provavelmente, se você gosta de cerveja, eu odeio cerveja e eu adoro café sem açúcar, né? Que sorte a minha. Se você gosta de cerveja, provavelmente no começo da tua vida, quando você foi beber cerveja, era horrível, mas você adaptou o teu paladar. Então você pode adaptar ao contrário, e é muito mais fácil adaptar no doce, no chocolate. Então, cuidado só não atolar o negócio de adoçante. Então, vê se você não é desse grupo. Se você for desse grupo, que curte uma coisa doce, pode ser qualquer uma, alimentos fit. Galera, o que é um alimento fit? Não existe ainda esse conceito, ainda não tem né? Então, primeiro bobo que levantar a mão, levantei a mão. Fitness, bem-estar. Então, alimentos fit não quer dizer que são 0 caloria. Não quer dizer que você pode comer à vontade. São alimentos de bem-estar. Então, é um alimento que tende, né, a atender o seu paladar, mas sem ferrar a tua saúde, bem-estar. Então, eu vou pegar um creme de avelã da Growth, uma pasta de amendoim de beijinho. Meu, é gostoso pra caramba. Só que se eu comer 50 colheres de sopa, o que vai acontecer? Vai engordar. Antes você vai morrer de diarreia, mas você vai engordar também. Cuidado. Se você for pegar algum desses alimentos fit, pode pegar. Mas contabiliza a caloria. Entendeu? Sabia que o vídeo era patrocinado? Você se vendeu, você é um ridículo. Você, na parte do ridículo, eu concordo. Na outra, não. Porque eu falei aqui de alimentos que já vêm prontos, que tem uma praticidade legal, mas você pode fazer a tua receita fit. Então, tô com vontade de comer torta de limão. Torta de limão, receita fit. Qualquer coisa que você tiver vontade, joga no Google. Leandro, tem mais tema? Não, agora você pode jogar receita fit. Tem o canal aqui do Silvio Marcel, Receitas Fitness. Show de bola, um excelente canal. Péssima pessoa, mas uma pessoa, é amigo meu, tá, gente? Péssima pessoa, mas um cara que vai te ensinar umas receitas bem legais, entre salgado e doce. Aí você vai dizer o seguinte, não é igual. Ora, temos um Sherlock Roma aqui. Galera, um Sherlock Romaíra aqui. Pra quem entendeu a piada, coloca nos comentários. Galera, é o seguinte, é óbvio que não é igual. Porque não vai gordura, não vai açúcar, não vai atolado de coisa que vai ferrar com a tua saúde. Então o sabor não é igual. Só que, do que se trata? Atender o teu paladar 80% sem fazer você morrer né, com 50 anos de diabetes. Então é óbvio que não é igual. Você vai comer já sabendo que não é igual. Só que quanto mais você comer desse alimento, mais o teu paladar vai adaptar e aquilo vai se tornar gostoso. Pode ver. Você deve acompanhar no Instagram aí e tal, inclusive segue eu lá. A galera comendo creme de avelã da Growth falando, isso aqui é uma maravilha. Uma vez atendi uma menina e ela falou, meu, comi aquilo lá, não dá de vomitar. Olha, por quê? Porque o paladar não está adaptado. Então todos os fisiculturistas, os caras já estão com o paladar adaptado, quando eles comem um creme de avelã, um creme branco, uma pasta de amendoim com um pouquinho de sucralose, nossa, com stevia, fantástico. Então é isso que você tem que buscar na tua vida. Porque aí você vai ser feliz e saudável. Joinha aqui pro vídeo. Agora, se você quer comer um doce de forma basicamente livre, tem a gelatina zero. Gelatina zero, fantástica. Realmente não tem quantidade de açúcar e de calorias relevantes. E isso, Leandro, eu posso comer uma gelatina inteira por dia, todo dia, sem contabilizar nos meus macros? Tranquilo. Então, gelatina zero é uma excelente opção. De novo, mas Leandro, eu tô com vontade de chocolate, eu vou comer gelatina zero. Sim, mas gelatina zero atrapalha 0% e o chocolate acaba com o meu shape. Então, acho que está compensando o custo-benefício. Inclusive, quando eu gravo vídeos, eu gosto de tomar um energético da Growth que é zero. É melhor do que eu tomar uma Coca-Cola, tá? É pior do que eu tomar água, mas ok. Também eu não gravo vídeo todo dia. Vocês acham que eu gravo? Não gravo. Quando eu gravo de bloco. Gravo 10 de uma vez. E aí, alguns talvez, né, menção honrosa. Cromo. Não ajuda, tá? Não faz nada para você vontade de tirar doce. Nada. Mas, e o 5-hidroxitriptofano, que se converte em serotonina e que pode ajudar a tirar a vontade de doce? Bom, a gente tem que trocar uma ideia melhor sobre isso. Então, se você é um taradão por doces, né, dá uma assistidinha nesse vídeo aqui do 5-hidroxitriptofano 5-HTP.